Então, assim, qual é a sua ideia que você tem? De que você vai picar um pedaço de chocolate, não é? E você vai pegar o croissant e vai enrolar com aquele pedaço de chocolate. Mas essa ideia, ela não é viável. Porque o que acontece? Quando você for abrir o croissant, o chocolate desapareceu lá de dentro. Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Eu sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa, na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão na sua vida. E no episódio de hoje nós vamos apresentar algumas sugestões de recheios e coberturas para os meus pães, que são bastante práticas, mas que garantem um toque final incrível. Vamos lá, Patrícia? Como é gostoso ver um pãozinho com aquela geleia de brilho, né? Maravilhosa. Muito bom. Qual é a importância dos recheios nos pães? Para quem gosta dos pães recheados, né, a importância, assim, ele agrega à massa um sabor melhor, né? Porque se eu tenho uma massa neutra, então eu posso dar um sabor melhor a ela usando vamos dar um exemplo, uma goiabada, né, no recheio, um creme. E também, ao mesmo tempo, se ela é neutra, eu posso colocar uma calabresa, um presunto, queijo e assim por diante. Ela dá um sabor melhor aos pães e aumenta o volume dos pães, né? Porque quando eu uso recheio, eu vou ter um número de pães, um volume maior de pães. Quais são os recheios mais gourmetizados? Vou até dar continuidade aqui. Então, agora eu vou gourmetizar um creme de confeiteiro. Vou mostrar dois exemplos aqui para você, agora muito claros, que eu posso gourmetizar os dois. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho um creme de confeiteiro que eu já fiz um creme industrializado, ó. Tá vendo? Esse é um industrializado. Quando eu termino ele vai estar também na mesma textura desse aqui, ó. Eu posso gourmetizar. O que eu vou fazer aqui? Eu posso jogar chocolate aqui, ó. Tá quente o creme, tanto no creme de confeiteiro industrializado, terminou de fazer, você joga chocolate. Eu escolhi chocolate branco, tá? Porque eu já defini que meu creme vai continuar clarinho. Então não tá quente, então eu vou colocar um chocolate e vou misturando. Já não é, tudo que eu coloco chocolate já passa a ser gourmet, viu? Não sei se você sabe disso. E aí você diz assim pra mim, ai, prof, eu não podia colocar aqui um chocolate ao leite meio amargo? Posso, tá? Então terminou o creme de confeiteiro, você pode jogar aqui umas 100 gramas de chocolate. Aqui, ó, posso gourmetizar todo esse creme, ó. Então, por exemplo, eu coloquei 100 gramas de chocolate aqui. Um exemplo, branco, ao leite, meio amargo, fica a meu critério. E outra coisa que fica muito bom, Patrícia, é doce de leite. Você pode juntar ao creme de confeiteiro doce de leite. Você pode juntar aqui 200 gramas de doce de leite de boa qualidade. Por exemplo, a Áurea tem o melhor doce de leite aí. Ó, prontinho, ó. Já não é mais aquele recheio que eu tinha no meu creminho, que todo mundo diz assim, creminho de maisena. Ninguém mais vai descobrir que é creminho de maisena. Olha só, já dissolvi o chocolate. Então, assim, gourmetizei. Eu coloquei chocolate branco, mas eu poderia ter colocado o quê? Chocolate ao leite, meio amargo. Poderia ter colocado, em vez de chocolate, doce de leite. Ia gourmetizando. E agora vai melhorar mais ainda, quer ver? Ó, olha aqui, ó. Tá? E essa consistência ainda vai melhorar mais ainda, porque o que eu vou fazer? Eu vou descansar e vai esfriar. E agora eu vou melhorar mais um pouquinho, só para você ver. Gente do céu, que delícia esses recheios. Muita gente não come creme de confeiteiro, sabe por quê? Tem gente que fala assim, ai, é de creme.
não quer comer, porque a pessoa simplesmente engrossa ou faz aqueles cremes muito duros, né? Então aqui, ó, eu vou enriquecer. Aqui, ó, também, ó, posso colocar umas 2, 3 colheres de creme de leite, ó, em qualquer um deles, tanto no industrial como no outro. E aí eu tô gourmetizando. Olha. Meu Deus, que creme maravilhoso. A quantidade não é tão grande, não encarece. Não, você imagina quantos sonhos você recheia. Olha, a nossa panelinha tá cheia. O meu maior pedido que eu tenho é esse aqui, ó, de creme caseiro. Todas as minhas amigas que me mandam mensagem, para mim, para o meu time, é creme caseiro. Gente, estou fazendo para rechear pães, né? Sonhos, rosca, vanderleia, mas pode usar para um bolo, não é proibido, não. Para fazer um pavê, né? Olha nossas dicas aí. Olha. E vocês perceberam uma coisa? Eu não preciso de batedeira, nem de nada aqui, ó. Olha, tá vendo, ó? Ó, prontinho, o creme estava quente. Não precisa ficar batendo o creme. Tem gente que ainda joga o creme na batedeira e fica batendo um tempão. Agora, daqui ele pode ir para uma manga e aí ele vai manter a textura. Tá? Obviamente, esse com uma validade maior, o creme industrializado, e o creme caseiro com uma validade bem menor, né? Gostaram da ideia? E a validade dele? O creme caseiro, eu falo que ele azeda fácil. Então, assim, uns dois dias, né? No máximo. Porque sonho vai ficar fora, né? Rosca vai ficar fora. Então, azeda é mais fácil, é perecível. Esse aqui eu já usei durante 5, 6 dias na manga, viajando e levando os cremes. Nunca tive problema não, isso comprovado. Viagens para outros estados, então eu já tive muita comprovação, né? Prontinho o nosso creme, ok? Vamos ao nosso saquinho do creme, né? Vamos cobrir ele. Nós só tiramos, ó, é do próprio creme, tá? Vai pensar que é aqui, ó. E esse creme eu posso guardar, né? Aí vai a pergunta clássica, posso congelar? Não, é amido, tá? O creme congelado, ele não é que não pode usar, mas ele não fica muito bom, tá? Libera água e não dá. E aí, Patrícia, algum recado, alguma pergunta? Sim. Como aplicar chocolate como recheio de pão? Sim, eu vou fazer para você o chocolate. Uma das técnicas já foi essa que nós usamos, tá? Aplicar chocolate no creme de confeiteiro. A outra técnica é empastar o chocolate. Então, assim, qual é a sua ideia que você tem? De que você vai picar um pedaço de chocolate, não é? E você vai pegar o croissant e vai enrolar com aquele pedaço de chocolate. Mas essa ideia, ela não é viável. Porque o que acontece? Quando você for abrir o croissant, o chocolate desapareceu lá de dentro. O que nós fazemos? Eu vou mostrar para vocês. Vocês derretem o chocolate, ó. Vocês vão, eu já empastei aqui. Isso chama-se empastar chocolate. Qual é o problema que o chocolate tem com água? Quando eu derreto o chocolate, eu acrescento água, que ele forma, ele endurece, né? A gente fala assim que não presta mais para nada. Mas para panificação, ele é ótimo que aconteça isso com ele, né? Então, se eu pingo água, eu vou pingando água até deixar ele num ponto de brigadeiro, ó, tá vendo? Não parece um brigadeiro? Ó, isso aqui é apenas chocolate e eu pinguei água. Pingo água e aí ele vai ficando, ó, no ponto, ó. Ele chega a virar quase uma trufa e eu posso colocar para recheio. Aí esse chocolate aqui, ele vai ficar cremoso dentro do pão. Na rosca, isso aqui é maravilhoso, né? Você coloca na rosca, fica excelente, excelente. Eu adoro. Eu às vezes ainda, sabe o que eu faço quando eu empasto? Além de eu empastar, quando, por exemplo, eu quero uma rosca de chocolate e nozes. Então eu empasto o chocolate e coloco as nozes aqui. Eu quero uma rosca de chocolate e uva passas. Eu faço isso. Já misturo aqui, enrolo e já tem recheio. Tá? Então, essa é uma técnica para usar chocolate. Olha que maravilha. Ó. Então, aqui teria nozes, eu faço com cereja, eu faço a rosca Floresta Negra.
Eu empasto o chocolate, coloco cereja picada e eu chamo a rosca de Floresta Negra. Posso até fazer uma massa que eu acrescento cacau na massa e aí eu uso ela como Floresta Negra. E aí por cima da rosca eu só salpico açúcar de confeiteiro, jogo umas raspinhas de chocolate, né? E aí você põe umas cerejas e tem a rosca aí, Floresta Negra. Eu vou gravar numa cozinha especial para vocês, eu vou gravar a rosca Floresta Negra, né? Para vocês verem. Gostaram da ideia? Então, perdeu o chocolate lá, pingou água, já guarda para usar para pão. Nunca pode pegar o chocolate só na barra e colocar lá dentro. Não fica cremoso. Esse aqui fica cremoso. A gente já fez aqui no croissant, fica muito bom o croissant. Principalmente o croissant. O croissant é um dos melhores, né? Gostaram da ideia? Vou limpar a minha mão, lavar a minha mão, porque olha, por causa da Patrícia eu tive que fazer empastado, né? Existe alguma técnica para aplicar recheios doces? Ó, Patrícia, tanto doce como salgado eu tenho que ter técnica, né? Não posso simplesmente jogar um recheio de qualquer maneira. Uma das técnicas é não usar nada quente. Isso eu não posso usar. Se eu colocar um recheio quente no meu pão, ele vai embatumar aquela massa e vai acontecer de não assar aquele pão. Vai ficar toda embatumada aquela massa. Então o recheio tem que ser totalmente frio. Uma outra técnica, existe uma técnica salgada que é de insuflar, que a gente chama. E uma técnica importante que eu tenho é a maneira de eu enrolar, tá? Então eu tenho uma massa aqui e eu vou colocar o recheio. Quando o recheio é muito úmido, sabe, um recheio muito... Não pode ser muito molhado, mas um recheio mais cremosinho, o ideal é que ele fique só no centro do retângulo e depois eu cerco ele e venho enrolando e ajustando, para esse recheio não vazar. Agora, quando o recheio é sequinho, por exemplo, é um franguinho sequinho, sem requeijão, sem nada, eu abro a massa, por exemplo, e esparramo todo o recheio. Aí não tem problema nenhum. Então existe técnica para cada tipo de recheio, não é só para os doces, tá? Os doces também, se eu for fazer um pão só de fruta, eu posso esparramar a fruta todinha no pão e enrolar, com tranquilidade. Se ele é de creme com frutas, eu tenho que colocar o creme só no centro, tá? E existem alguns pães que eu preciso insuflar depois de pronto, insuflar o recheio no pão, tá? Então, assim, tanto os doces como o salgado requer técnica, sim. Tá? Não posso enrolar de qualquer maneira. Até no cinnamon roll não posso fazer isso. Posso enrolar de qualquer maneira. Pães com recheios doces são mais difíceis de fazer? Eu acho que sim. Para mim, nenhum tem diferença. Tá? Porque eu acho que o recheio doce, às vezes, ele requer um pouquinho mais de preparo, né? Você tem que fazer um docinho de coco, aí você vai preparar um creme de confeiteiro. Mas eu acho que ambos, os salgados e os doces, dependendo se você quer fazer um recheio muito bom, gourmetizado, um recheio... Por exemplo, você vai fazer de frango, o frango você tem que cozinhar, temperar. Então, eu acho que os dois, bem elaborados, tudo que você vai fazer bem feito te dá um pouco de trabalho. Só que o resultado é formidável, né? Você tem que cozinhar frango, desviar frango, temperar. Então é a mesma coisa. Eu acho que ali, ó, tá ali, por exemplo, um doce de coco você tem que vigiar para esse doce de coco não queimar, né? Então a goiabada tem que gelar, passar na farinha e gelar, né? Então cada recheio você tem que fazer uma... Ambos te darão um trabalho, de uma maneira ou de outra. É uma técnica, não tem jeito. Você não vai escapar disso. Você quer produzir coisa boa? Faça direito. Mesmo eu dando aula há 30 anos, eu nunca chego de qualquer jeito. Aqui mesmo, meu time sabe o quanto eu sou chatinha, né? Que eu chego, eu mesma sou a crítica de mim mesma. Às vezes eles falam, nossa, tá bom. Eu falo, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Sempre eu quero melhorar. E isso é muito importante. Você ser crítico de si mesmo. Quais são as coberturas mais usadas para pães? Normalmente a geleia de brilho, que se usa muito, que vem escritinho na embalagem do creme de confeiteiro de como fazer geleia de brilho. Não vai comprar, você pode comprar pronta, mas é mais caro. Então você pode fazer lá. Mas acho que a mais comum que você sempre tem à mão, Patrícia, é açúcar impalpável, que hoje açúcar impalpável ou açúcar e canela, são as mais comuns, né? Que aí você pega e você pode colocar, né? Deixa eu só pegar uma colher aqui. Ó, né? Isso é hoje o que a gente mais vê na padaria, não é isso?
o açúcar polvilhadinho em cima dos pães. Esse é o que você mais vê. Ou transformar esse açúcar com um pouquinho de água num glacê, que é o que você faz, é o mais comum. Agora, tem uma outra opção, que eu uso raramente, porque também às vezes encarece, mas eu às vezes só pego o açúcar e misturo com água, vou pingando água até formar um glacê, né? Que é misturar o leite condensado com o açúcar impalpável. Gente, impalpável e confeiteiro é assim, confeiteiro, na verdade o único confeiteiro mesmo seria o Glaçúcar. E hoje o confeiteiro impalpável é a maioria, aquele que tem amido, né? E aí tem o gelado. O gelado é aquele que você polvilha e ele suporta geladeira, umidade, né? Então é o gelado, ele não vai à geladeira. Isso eu ouço 90% dos meus cursos, eu ouço alguém dizendo, nossa, o açúcar gelado é porque fica na geladeira. Não, ele é gelado porque ele suporta, ele tem uma composição que ele não derrete se eu colocar um produto na geladeira, tá? E nem se ficar exposto, não derrete, tá? Ó. Eu falo que isso aqui a gente tem que ter em casa sempre. Então eu pego um leite condensado e eu misturo também com açúcar impalpável para dar uma encorpada. E aí eu posso jogar sobre qualquer pão. Principalmente nessa que é uma rosca de abóbora, ela fica deliciosa. Porque aí também, ó, o que acontece? Quando você usa o açúcar, você diminui o custo do leite condensado. Porque se você só jogar leite condensado numa rosca de abóbora, ela absorve bem. E aí fica mais caro. Então, eu sempre dou uma encorpadinha com açúcar. Eu vou gravar uns videozinhos para vocês só de coberturinhas, tá? Olha aí, ó. 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 Então, aí assim, eu não deixo de usar o leite condensado. E outra coisa, quando você usa só leite condensado, o que acontece aqui? Escorre de vez e você perde, tá? Então, por isso que eu dou uma encorpadinha, ó. Como ele demora aqui para descer, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Se fosse o leite condensado, já tinha enchido o prato aqui. Roseni, Oi. qual recheio ou cobertura você recomenda evitar? Salame. Um salame. O salame nos pães, como recheio, ele não é muito agradável. Por causa do salitro e ele endurece. É um dos recheios que ele tem que estar muito bem colocado para se fazer, uns pães. É muito raro eu fazer pães de salame, tá? Muito. E eu vejo, às vezes, alguém forneando salame. Ele tem uma substância que não é ideal para forno. Tá? Salame é para comer frio. Você pode até, se você quiser depois tirar um pão do forno, colocar ele raladinho, picadinho por cima, você pode colocar. Eu não acho agradável devido ao salitro, ele endurece dentro do pão. Quando você, eu não sei se você já comeu, Patrícia, uma baguete, alguma coisa que tem salame, você percebe que ela é bem firme. É um dos que eu não indico, o salame. Na área doce, eu falo muito do doce de leite, porque assim, ó, no doce de leite, tem que ser forneável o doce, entendeu? Porque o que acontece? Se você não usar um doce de leite forneável, eu não recomendo. E muita gente me pede para colocar doce de leite no pão. Ele tem que ser forneável. E quem tem doce de leite forneável aí é a Áurea, que tem o doce de leite soro. Então, você encontrando o doce de leite de soro, você pode usar, que ele suporta 180 graus. Então, assim, sempre que alguém me pede para fazer uma rosca, todo mundo gosta de rosca de doce de leite, é uma preferida. Aí você tem que usar o forneável, mesmo quando você recheia essa rosca com coco e doce de leite, o forneável é o indicado. E muita gente não sabe disso, que o doce de leite ferve dentro, e aí, além dele grudar na assadeira, vai perder todinho, ele vai lá dentro, você não vai encontrar mais ele. É um dos recheios que eu mais tenho, assim, polêmica com relação a eles, né? E uma coisa que as pessoas também me pedem é para fritar já o sonho recheado, é muito perigoso. Eu vou fritar, gente. Se abrir aquilo ali, é muito perigoso. A única que eu ainda fritaria o sonho seria com a goiabada,
certo? Enrolaria ele com a goiabada passada na farinha e gelada, eu fritaria os sonhos, né? Então são esses os recheios que eu tenho muito cuidado e que sempre em aula eu respondo a mesma coisa para fazer. Use forneável, tá? Eu nunca fiz um pão recheado, mas quero arriscar. Começo pelo doce ou pelo salgado? Olha, eu começaria pelo salgado. Eu acho muito mais fácil, já que eu te dei a dica da calabresa, você fazer um pão de calabresa. Porque você tem menos trabalho, um pouco menos de trabalho no salgado. Eu acho mais fácil fazer um salgado. Mas, porque os doces com creme tem toda uma técnica de enrolar com creme, cuidados, né? Eu acho que o salgado é mais fácil em tudo, né? Isso é um fato que é mais fácil, né? Um pão que quase ninguém se lembra, Patrícia, é de fazer um pão recheado de atum. Fica maravilhoso o pão de atum. E poucas pessoas você escuta fazendo um pão de atum, né? Então é um pão, eu já fiz vários e fica muito bom um pão com atum. E poucas pessoas fazem. Eu faço com sardinha, tá? Então também maravilhoso. Mas poucas pessoas fazem. Pães que não se escuta por aí fazendo, né? Você pode passar algumas dicas para os iniciantes sobre os recheios mais fáceis de se preparar? Eu diria que o mais fácil é esse da calabresa, que eu falei, né? De você cozinhar a calabresa e ralar, que acho que ninguém vai errar. Jogar um orégano, pode picar uns pedacinhos de tomate seco, não coloca tomate temperado, tomate in natura. Um recheio simples, que eu faço muito para mim, é uma bobagem que eu vou falar aqui. Eu pico bastante cebola, tomate, e aí esse é um recheio simples, tá? Você vai temperar com orégano, óleo, sal, e aí sim, aí eu aperto numa peneira esse recheio e eu posso utilizar ele para cobrir pãezinhos. Eu tenho alguns vídeos até cobrindo, fazendo mini pizzas. Esse seria um pão ideal para você fazer, né? Tipo mini pizza. E você fazer com cebola, tomate. Não no recheio fechado, que no recheio fechado é mais complexo de se usar. Tá? E da linha doce, qual é o mais fácil? Mais fácil, Patrícia, é goiabada, meu bem, né? Goiabada é o recheio mais fácil que tem de se rechear pão. Cortou em cubinhos, cortou em tirinha, tá gelada, você pode colocar. E aí pode alternar ela com pedacinhos de ricota, porque aí a goiabada vai colocar sabor na ricota. Seria um dos mais fáceis. O creme de confeiteiro também não é difícil, mas aí usa o industrializado para ser mais fácil. Os de coco já são mais complexos, né? Eles levam gema, eles têm ponto, então é mais complexo. Eu diria que faça isso, né? Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima!